Boa noite a todos. Mais uma vez aí uma conversa com muita expectativa para uma noite como essa. Propósito, vocação e vontade de Deus são temas e conceitos absolutamente distintos, mas também intercambiáveis ou complementares. E a escolha que eu fiz foi conceituar cada um, acreditando ou esperando que nós conseguiremos fazer a conexão entre os conceitos. Então vamos lá, vontade de Deus. Vontade de Deus. Provavelmente alguém disse a você que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Muito provavelmente alguém disse a você que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Vou jogar na tela algumas citações de dois teólogos. Um deles, um dos mais lidos teólogos ou pastores mais populares dos Estados Unidos atualmente. Rick Warren, pastor da Saddleback Church, na Califórnia, ele diz isso. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor da sua pele, seu cabelo e todas as suas outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que Ele queria. Uma vez que Deus o fez ou a fez por um motivo, Ele também decidiu o seu tempo de vida, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. Eu perguntaria para o Rick Warren, volta lá, Douglas. Eu perguntaria para o Rick Warren, ele fez o meu corpo sob medida, foi antes ou depois da dieta? De qual medida? Qual foi essa medida? Porque eu não sei qual é. É essa ideia de que Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ok? Ele decidiu, inclusive, a data exata do nascimento, do nosso nascimento, e a data exata da nossa morte. Dia, hora, lugar da nossa morte. E porque Ele nos fez, põe lá, por favor, porque Ele nos fez por um motivo, uma vez que Deus nos fez por um motivo, Deus tinha uma intenção em nos fazer exatamente do jeito que nós somos, em nos colocar no exato lugar geográfico onde nós estamos, onde nós nascemos, onde estamos vivendo. Então Deus determinou cada pequeno detalhe da nossa história, isto é, Deus tem um plano perfeito para a sua vida, para a minha vida. Esse é o que diz o pastor Rick Warren. Ele diz mais, ele diz que Deus também programou onde você nasceria e onde viveria para o propósito dele. E o propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Nessa parte do livro dele, ele é tão detalhista que, por exemplo, vamos imaginar uma tragédia de uma violência sexual contra uma mulher, um estupro que resulta numa gestação, numa gravidez. O que ele está dizendo é que, inclusive, o estupro foi programado por Deus. Porque se Ele escolheu a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, Ele escolheu também a perfeita combinação genética que resultou em você. Ele escolheu o seu pai e a sua mãe. Está entendendo o que ele está dizendo aí? O próximo teólogo, Talbot, ele diz o seguinte, que o ensinamento bíblico, é ele que está dizendo, eu estou citando, tá bom? Então,
por favor, eu queria registrar em caixa alta, negrito, sublinhado, que isso é citação. O ensinamento bíblico é que Deus ordenou, desejou e planejou todas as coisas que acontecem em nosso mundo desde antes da criação. Deus é o agente primário, a causa primária, a última explicação de tudo o que acontece. Por exemplo, o Holocausto. Deus imaginou. Então você pegue essas duas citações e pense o seguinte, que Deus planejou Hitler, o Holocausto. Desde antes da fundação do mundo, Deus teve essa ideia. Eu vou criar um sujeito, eu vou fazer um sujeito que é o Hitler. E eu vou fazer com que ele seja um agente, vou administrar as configurações históricas, sociais, políticas e econômicas, vou engendrar o nazismo. Quer dizer, o nazismo é uma ideia divina. Você está entendendo isso aqui? É isso que eles estão dizendo. Deus tem um propósito, porque quando a gente pensa assim, nessa fala, que Deus tem um propósito e um plano perfeito para a nossa vida, parece que isso deveria nos consolar, parece que isso deveria nos estimular, parece que isso deveria nos dar um senso de valor, do tipo, você é o que você é porque Deus fez você assim, do jeito que você é. Tudo bem se você nasceu na Califórnia e você é uma pessoa que vive uma vida que boa parte do planeta gostaria de viver. Mas o mundo não se restringe a esse universo pequeno, nós temos que explodir isso para toda a história. O Talbot chega a dizer o seguinte, eu sei que você tem dificuldades de considerar que Deus tenha planejado, que Deus tenha desejado e que Deus tenha engendrado o nazismo. Só que a verdade bíblica não depende da sua sensibilidade, do que você gosta ou do que você não gosta. A verdade bíblica é verdade bíblica, você simplesmente concorda porque é verdade bíblica. E ele diz que isso é um ensinamento bíblico. Ok? Bom, a sua tarefa número 1 é descobrir e aperfeiçoar o seu eu verdadeiro. Se Deus planejou você do jeito que você é, então se Deus fez, inclusive, Ele definiu a sua medida certa, qual é a minha medida certa? Eu tenho que saber qual é a minha medida certa. Na verdade, eu tenho que saber quem é o Ed verdadeiro. Quem é o Ed René verdadeiro? Esse que está aqui, ele é o Ed René que Deus planejou, ou ele é fruto da influência da minha mãe, do meu pai, da minha cultura brasileira? Isso aqui que eu sou é resultado dos meus traumas de infância ou do plano perfeito de Deus para mim ao me imaginar desde antes da minha existência? Bom, mas se isso que eu sou por causa dos traumas da minha infância, bom, mas se Deus planejou, inclusive, os traumas que eu ia ter na minha infância, você está vendo como que a gente vai entrando numa confusão aí? Mas a nossa tarefa seria, primeiro, descobrir quem nós somos, o nosso eu verdadeiro. E isso, para nós, é descobrir perfil de personalidade, descobrir qual é o seu padrão de raciocínio, de sentimento, de comportamento, esse caminho do autoconhecimento, né? Mas aquilo que eu estou conhecendo de mim, é realmente aquilo que Deus imaginou ao me criar? Ou eu preciso me transformar para me tornar aquilo? Ou isso que eu já sou hoje é o que Deus queria que eu fosse? Eles estão dizendo que eu tenho que procurar, descobrir e discernir e me tornar aquilo ali que Deus planejou na eternidade.
antes dos acidentes históricos da minha vida, que me feriram, que me machucaram, me traumatizaram, que me distorceram, que causaram avarias em mim. Eu tenho que buscar o meu eu verdadeiro, o meu eu pleno, o meu eu restaurado, o meu eu redimido, o meu eu depois do milagre, digamos assim. E a segunda tarefa que a gente tem é descobrir e se submeter ao plano perfeito de Deus para a nossa vida. Por exemplo, se Deus decidiu e definiu onde eu vou estar, e Deus decidiu na eternidade que agora, por exemplo, eu deveria estar em Moscou vendo a Copa do Mundo. Será que eu estou dentro da vontade de Deus? Será que eu deveria estar lá ou eu deveria estar aqui? Será que, na verdade, eu deveria estar aqui hoje à noite ou eu deveria estar em outro lugar? Ou eu deveria morar em São Paulo ou eu deveria morar em outra cidade? Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Bom, se amanhã eu receber um convite para ser pastor de outra igreja que não seja a IBAB, o que eu devo fazer? Eu devo me ajoelhar e devo pedir a Deus que revele para mim qual é o plano dele. Se eu devo ficar ou se eu devo aceitar o convite. Esse convite, ele é Deus me chamando. Então, essa ideia de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, para a minha vida, diz que Deus planejou o jeito que eu sou e onde eu devo viver e o que eu devo fazer, e programou isso em cada detalhe. Ele programou a mulher com quem eu ia casar, o exato momento em que eu ia ter filhos, se teria 2 ou 3 ou 5, enfim, plano perfeito. A minha tarefa é descobrir esse plano perfeito e me submeter a ele. É isso que se chama de vontade de Deus. Ok? Bom, o problema é que isso parece estar na Bíblia, mas não está. Eu queria afirmar para você minha convicção pessoal de que isso não está na Bíblia. Você pergunta assim, Ed, você acredita que Deus tem um plano perfeito para a minha vida? Não acredito. Você acredita que Deus escolheu onde eu deveria nascer, quem seria meu pai, quem seria minha mãe? Não acredito. Você acredita que Deus escolheu a mulher com quem você casou e que era da vontade de Deus que você casasse com a Silvia e não teria outra mulher para você casar senão a Silvia? Eu falei, não acredito. Eu acredito que eu poderia ter casado com um montão de outras mulheres, mas eu escolhi casar com a Silvia. Eu não acredito que Deus é um titereteiro, que, sabe aquele manejador de bonecos que levanta o braço, levanta a perna? Esse é o titereteiro. Nós não somos títeres na mão de Deus. Se Deus tem um plano perfeito para a nossa vida, e esse é o conceito que esses irmãos têm de soberania de Deus, Deus só é soberano se Ele controla tudo o que está acontecendo no universo, cada micro detalhe. Ok? Esse é o conceito de soberania. Eu não acredito nisso, eu não acredito que isso esteja na Bíblia. Aí você me diz assim, mas pastor, e Moisés? E Davi? E o apóstolo Paulo? E João Batista? Eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Por essas 3 razões, pelo menos. O casuísmo bíblico, né? São exceções à regra. Segundo, são pessoas que cumpriram um papel singular na história da redenção. E terceiro, obedecem o padrão da revelação sobrenatural inequívoca.
Esses homens da Bíblia, que a Bíblia conta essa história, não são pessoas que sentiram no coração nada. Apareceu um anjo lá, escreveu na parede o negócio. Apareceu o outro, uma luz o envolveu, ele caiu cego, ouviu uma voz. Mandou ele levantar, ir numa casa, numa rua, falar com uma pessoa. Não tem nada de sentir no meu coração. Não é uma questão de interpretação de fatos encadeados. Não, são palavras diretivas da parte de Deus. Por exemplo, a experiência de Moisés, a experiência de Saulo de Tarso, a experiência mesmo dos próprios 12 discípulos, eles foram convocados explicitamente por Jesus ali. E todos eles cumpriram papéis fundamentais na história da redenção. Todos eles cabem na palma da mão. Você imaginar o seguinte, que esse plano perfeito de Deus para Moisés pode ser aplicado àqueles milhões de pessoas, provavelmente 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, e que Deus falou com cada uma delas do jeito que falou com Moisés, e que Deus conduziu a vida de cada uma delas e cada micro detalhe de suas vidas. Não, as referências bíblicas, elas são referências que são exceções à regra, para pessoas que cumpriram um propósito específico e fundamental na história da redenção e com uma revelação sobrenatural específica. Por exemplo, João Batista está no ventre de sua mãe Isabel, e Maria carrega no seu ventre o menino Jesus. Maria e Isabel se encontram, as duas crianças se saúdam no ventre de suas mães respectivas. O pai de João Batista é Zacarias, que fica mudo até o menino nascer. É cumprimento de profecia e tudo mais. Agora imagina que João Batista, com 14 anos de idade, ele diz assim: eu não quero ser profeta. Eu quero conhecer a Ásia, eu quero viajar pelo mundo, não quero ser profeta. Ou que ele queira, então, se alistar num destacamento romano. Quero ser soldado, eu admiro Roma. Eu não quero mais, eu quero renegar a minha tradição judaica. Quer dizer, João Batista não tem escolha, não tem opção. Porque ele foi escolhido para aquela função desde o ventre. Jeremias, o profeta, diz: eu fui escolhido no ventre. Saulo de Tarso diz em Gálatas: eu fui escolhido no ventre. Assim, não é uma questão de... Eles não têm liberdade. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada, vontade de Deus tem 2 sentidos. Ou a vontade de Deus é soberana, ou a vontade de Deus é moral. O que quero dizer com isso? Soberana é a vontade de Deus que não pode ser frustrada. Quando Jó diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele está falando da vontade soberana de Deus. Ele está falando do seguinte: Jonas, você vai pregar em Nínive. O Jonas diz assim: não vou, eu não quero ir. E Deus diz assim: eu não estou perguntando se você quer, você vai. Nem que eu tenha que pegar uma baleia e te levar para Nínive. Você vai pregar em Nínive, porque eu estou mandando, você não tem escolha. Da mesma forma que Moisés não teve escolha. Moisés diz assim: não quero ir. Falando, não, você vai. Nós vamos ficar conversando aqui até você decidir ir, porque você vai. E sabe por que você vai? Porque quando você nasceu, a sua mãe colocou você num bercinho, untou o bercinho e colocou lá no rio. Eu fiz com que a filha do faraó, ou a serva da filha do faraó, achasse você.
e levasse você para uma ama de leite, que por um acaso, Moisés, era sua mãe. Aí eu fiz você crescer dentro da corte de Faraó. Depois eu levei você para o deserto, para você aprender toda a tradição de Israel com seu sogro, o Jetro. Aí eu preparo você para fazer esse projeto de libertação, e você vem dizer para mim que não quer. Não, eu não estou te perguntando. Você vai. Isso é vontade soberana. É um Saulo de Tarso que é uma das inteligências mais refinadas de toda a história da humanidade, porque Saulo de Tarso, ele é hebreu, grego e romano ao mesmo tempo. Saulo falava latim, falava hebraico, falava grego. Mas não somente ele era trilingue, ele era tricultural. Ele entendia toda a estrutura sacerdotal do judaísmo, ele entendia toda a filosofia da Grécia, e ele entendia toda a engrenagem do direito romano. Aí ele escreve o Novo Testamento praticamente todo. E aí você quer dizer que eu fui chamado para o ministério do mesmo jeito que Saulo de Tarso foi chamado para o ministério? Você está compreendendo a diferença? O abismo que nos separa, nós aqui, de Saulo de Tarso, de Moisés, desses caras. O que eu quero sugerir para você é que não existe na Bíblia Sagrada esse conceito de vontade específica. A cidade onde você vai trabalhar, se você receber uma proposta de emprego, você vai orar para saber qual é a vontade de Deus, porque Deus, você não pode errar. Ok? A pessoa com quem você vai casar, para que você vai prestar vestibular, etc, etc, etc. Qual é o plano de futuro que você tem para a sua vida? Você tem que consultar o plano perfeito de Deus para a sua vida. Eu estou afirmando que é minha convicção de que isso não existe. O que eu acredito é que Deus tem uma vontade soberana, e a vontade soberana de Deus, ela vai se realizar na minha vida e na sua, você querendo ou não querendo. Se Deus tem um propósito na história da redenção, se Deus está fazendo alguma coisa no mundo e Ele quiser usar você ou eu, Ele vem aqui, vai pegar assim e vai dizer, Ed, você vai fazer isso aqui agora que eu estou precisando que você faça. Eu preparei você para você fazer isso, e eu vou fazer. E existem muitas maneiras como eu posso fazer ou deixar de fazer, mas deixar de fazer eu não posso, como eu posso fazer. E como Deus vai me convencer, como Deus vai me tratar. Como, por exemplo, eu posso fazer de bom grado, feliz, e posso fazer de má vontade, como Jonas fez de má vontade. Chegou lá e falou assim, olha, por mim eu gostaria que vocês todos fossem para o inferno, mas Deus mandou eu vir pregar aqui, então eu vou pregar. Arrependam-se aí, senão vocês vão tudo para o inferno. E o pessoal se arrependeu, a cidade toda, porque Deus queria aqui. É a mesma coisa, por exemplo, Pedro, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, é uma anti-evangelização. Ele falou assim, olha, eu acho vocês todos imundos, impuros, eu não deveria estar aqui, mas Deus mandou que eu viesse e falou que vocês estão limpos porque Ele purificou vocês. Então eu estou aqui obedecendo a Deus, mas por mim, não, por favor, não me encostem. É assim que ele prega na casa de Cornélio. E depois ele vai dar o testemunho lá em Atos 15 e diz assim, pessoal, eu não tenho culpa que quando eu preguei o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Isso não tem nada a ver comigo, não estava na unção, não nada, não tem nada a ver comigo, foi Deus que resolveu fazer esse negócio. Ele quase que pede desculpas para a igreja de Jerusalém. Então isso é vontade soberana. Agora, a vontade moral. A vontade moral é o que nós entendemos como os mandamentos de Deus. Não matar, não roubar, não mentir, ser generoso, ser solidário, praticar a justiça, etc, etc, etc. Então a Bíblia Sagrada fala dessa vontade, a vontade moral, e fala da vontade soberana, mas da vontade específica não fala não. Beleza? Propósito. Propósito tem dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito ontológico de propósito. Trata da natureza do ser.
trata da razão por que alguma coisa existe, trata da finalidade do ser. E é universal segundo a natureza do ser. O que eu quero dizer com isso? O fogo, o propósito do fogo é queimar. O propósito da água é molhar. O propósito da faca é cortar. Então, se tiver uma faca no Japão, uma faca nos Estados Unidos, uma faca na Alemanha e uma faca na Bahia, o propósito da faca é o mesmo, é universal porque ela é faca. É cortar. Por quê? Porque o propósito no seu conceito ontológico tem a ver com a natureza do ser. O que é isso aí? É faca, então é para cortar. Não é assim que cada faca tem um propósito. Essa aqui é faca para cortar papel, essa aqui é faca para cortar carne, é faca. O negócio é cortar. Então, o propósito é universal conforme a natureza do ser. Tem a ver com a finalidade e a razão por que algo existe. Ok? Então, nós seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa natureza é refletir a pessoa divina. E esse propósito é universal, é para todos nós temos o mesmo propósito. Tem um livro muito bom sobre isso, chama Vivendo com Propósitos, você pode procurar e ler esse livro, Vivendo com Propósitos. Não confunda com o outro Uma Vida com Propósitos. Uma Vida com Propósitos é do Rick Warren, que eu citei no começo, que ele falou aquele negócio lá todo, que eu não acredito nada daquilo. O Vivendo com Propósitos foi o livro que eu escrevi falando sobre isso, o propósito a partir de uma compreensão ontológica da natureza do ser, o propósito de Deus para nós, uma vez que somos seres criados à sua imagem, à sua semelhança. Ok? Mas o propósito também tem uma outra possibilidade de leitura, o propósito como conceito existencial. Aí sim existe uma singularidade, uma particularidade. Porque o propósito em seu conceito existencial é aquilo a que dedicar a vida, o que dá sentido aos dias, onde investir os recursos. Eu tenho um propósito como ser humano. E esse é o mesmo propósito seu como ser humano. Mas eu tenho um propósito existencial, que é diferente do seu propósito existencial. Por exemplo, o meu propósito existencial pode ser cuidar do meu irmão, que é autista. Eu trabalho, eu tenho carreira profissional, eu casei, o meu propósito da minha vida é cuidar do meu irmão, que é autista. Eu vou dedicar minha vida a isso. Meu propósito existencial é esse. Aquilo a que dedicar a vida, o que dá sentido aos meus dias e onde eu invisto meus recursos. O meu propósito é descobrir a cura do câncer. O meu propósito é acabar com a malária na África. O meu propósito é cuidar de população de rua. O meu propósito é desenvolver tecnologia em larga escala para mobilidade urbana. É isso. Mas isso é o meu, é diferente do seu. Isso é um propósito. O propósito no sentido existencial é aquilo a que dedicar a vida, o que dá sentido aos dias, onde investir os recursos. Bom, você acha que Deus escolheu o seu propósito existencial? Não, porque não existe vontade específica. Não existe. Se eu parto do princípio assim, bom, mas, Ed,
não é Deus quem decide aquilo a que eu vou dedicar a minha vida e onde eu devo colocar todos os meus recursos. Eu estou dizendo que eu acredito na vontade específica. Eu acredito no plano perfeito. Eu não acredito no plano perfeito. Eu acredito que Deus tem uma vontade moral, e dentro dessa vontade moral eu tenho liberdade. E eu vou vivendo, e eu vou fazendo escolhas. E vocação, o que é? Vocação é um que fazer discernido a partir. E isso eu acho que já responde um pouco da sua pergunta. Como eu descubro? Eu acho que você tem essas referências possíveis. O pool de talentos, as características dominantes, a sua história, o seu contexto, o feedback de terceiros, a demanda do mundo e a sua subjetividade pessoal. Bom, pausa. Se eu estou dizendo para você que eu não acredito que Deus tenha uma vontade específica para a minha vida, eu não estou tratando vocação do mesmo jeito do casuísmo bíblico. Que Deus chamou o Ed para isso aqui. Não é assim que eu estou tratando vocação. A menos que fosse vontade soberana. Vontade soberana teria revelação espiritual sobrenatural. Se aparecesse, por exemplo, se eu falasse assim, irmãos, eu fui chamado para o ministério. E eu tenho certeza que era essa a única coisa que eu tinha que fazer. Por quê? Porque um dia eu estava andando em Santos, na praia, porque eu nasci lá, então eu estava andando lá, eu tinha 16 anos de idade, e aí levantou-se no mar um golfinho e falou comigo: eis meu servo, tu serás pastor batista. E eu entendi que era isso. Eu relutei, eu briguei com o golfinho, esfreguei os olhos, não tinha fumado nada, cheirado nada, eu estava sóbrio, de boa. E o golfinho apareceu, irmãos, 3 vezes, em 3 dias diferentes. E não, aí tudo bem. Mas eu senti, eu desejei. As pessoas disseram que eu tinha jeito para coisa. Eu vi uma necessidade do mundo que falou comigo. Eu vi uma necessidade do mundo que eu gostaria de dar resposta para ela. Por exemplo, coloca na tela de novo lá, Douglas, por favor. Vocação. Quando eu fui para o seminário, eu tinha 17 anos de idade. Eu não sabia quem eu era, porque na verdade eu ainda não era. Aos 17 anos ninguém é alguma coisa ainda. A gente ainda está se formando. Eu não sei nem se hoje, aos 54, eu já sou alguma coisa ou eu ainda estou me formando. Mas com 17, com certeza, eu não era e não sabia nem o que eu era. Portanto, eu não sabia o meu pool de talentos. Eu não tinha noção das minhas características dominantes. Aliás, as características dominantes que eu tinha não indicavam que eu deveria ser pastor. Inclusive, no meu primeiro ano de ministério na IBAB, eu fui fazer terapia. Por quê? Porque quando eu cheguei na IBAB, eu percebi que a expectativa das pessoas em relação a mim não tinha nada a ver com aquilo que eu achava que eu era e como eu me expressava no mundo. Falei, eu não vou conseguir, não vai combinar. Essas pessoas querem que eu seja de um jeito que eu não sou. Portanto, a minha dedução foi, eu não sirvo para ser pastor. Se eu acreditasse no plano perfeito, talvez fosse mais fácil. Mas como eu não acreditei, eu tive que lutar muito comigo, com as pessoas, com as construções.
Por isso que eu estou dizendo que vocação, no meu entendimento, é um que fazer. Hoje eu tenho um que fazer, que eu discerni a partir do meu pool de talentos, minhas competências, habilidades, capacidades, minhas características dominantes de maneira de pensar, maneira de sentir, maneira de me comportar, meu perfil de personalidade, isso pode mudar, inclusive, a minha história, minha formação, o meu contexto social, minha realidade, onde eu estou, o que as pessoas falam de mim. A demanda do mundo que eu enxergo é o que existe para fazer no mundo que eu acho que com tudo aquilo ali de cima, eu sou uma pessoa adequada para dar essa resposta. E a minha subjetividade pessoal, onde entra aí, por exemplo, desejo. Eu quero ser o que eu sou hoje. Eu quero fazer o que eu faço hoje. Ou eu não quero mais fazer o que eu faço hoje. Eu estou livre. Porque não tem um plano perfeito no qual eu deva estar encaixado. Respeitados os parâmetros da vontade moral de Deus, esse aqui é um caminho de sabedoria. Eu estou livre para tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas. E sou responsável por elas. E você pensa assim, bom, mas Ed, e se Deus não quiser que você faça essas escolhas aí, ou vá para o lugar? Bom, Ele manda uma baleia me buscar e me coloca no lugar que Ele quer, mas aí já é vontade soberana. E eu me submeto porque não tenho alternativa. Essa é a maneira, a última tela, Douglinhas, como eu tento jogar sobre a mesa propósito, vocação e vontade de Deus. 3 conceitos completamente distintos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas 3 conceitos intercambiáveis, que eu espero que a gente consiga fazer o match entre esses 3 conceitos nas conversas que a gente vai ter a partir de agora. Muito obrigado por enquanto. Vamos às perguntas. Amém. Muito bem. Pelo visto ficou tenso. Vamos distensionar. Espero que não confuso. Douglas, manda de novo lá. Isso. Aí. Perguntas, por favor. Fique distensionado e distensionada e mande perguntas, viu? Perguntinhas. Fique tranquilo e tranquila. Vamos lá. O José Valério Neto. Pastor Ed, creio plenamente como você. E nessa ideia de vontade não específica de Deus, não transfere para o humano a responsabilidade por suas ações e escolhas. Sem a desculpa de, Deus quis assim. Por favor, comente e aprofunde essa questão da nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então, essa é uma boa pergunta. Responsabilidade. O que é responsabilidade? A prerrogativa de dar resposta. A prerrogativa de responder. Quando a gente diz assim, quem é o responsável por esta programação? Quem responde por ela. Então, responsabilidade é a prerrogativa de responder. Por isso, eu não percebo Deus como um controlador, um microgestor do universo, da minha vida e da sua. Eu percebo Deus como um interpelador, alguém que nos convida, alguém que nos sugere, alguém que nos propõe. Também não percebo que eu sou uma peça no tabuleiro de Deus, como uma peça de um jogo de xadrez que não tem vontade. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos cria com uma prerrogativa de dar respostas, de escolher.
de tomar decisões e de assumir as consequências das decisões que nós tomamos. Isso, para mim, fica muito claro quando, por exemplo, Deus quer tirar um povo do Egito e levar para Canaã. Essa é a história da redenção. E Ele tira o povo. E quando chega às portas de Canaã, você sabe quanto tempo demorou para que esse povo chegasse do Egito até Canaã? 3 meses. Mas por que eles ficaram 40 anos andando pelo deserto? Porque a resposta que a primeira geração deu à demanda do mundo, a Canaã habitada por gigantes, como os espias disseram, né? Moisés mandou espias, eles foram lá, olharam a terra prometida, voltaram e disseram, de fato é uma terra maravilhosa essa que Deus quer dar para a gente, mas o pessoal que mora lá é forte. Os caras são grandes, soldados bem treinados, esses caras são fortes. Bom, o que a gente faz? 10 espias disseram, não vamos não. E 2 disseram, não, mas se Deus falou que está com a gente, vamos lá, a gente vai para a briga. Bom, o povo escolheu, decidiu acatar a sugestão dos 10 e não dos 2. Deus disse, tudo bem, eu respeito a vontade de vocês, eu respeito a escolha de vocês, eu respeito a resposta de vocês, e agora vocês assumam as consequências disso. Vocês não querem entrar? Tudo bem, então fica aí rodando pelo Egito até morrer. Aí vai morrendo todo mundo, aí tem uma segunda geração, e a segunda geração tem que escolher, vai ou não vai? Poderia ter não escolhido não ir, ficaria mais 40 anos, aí 80 anos. Mas a segunda geração escolheu entrar. Então, quando Jó diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, Deus vai fazer o que Ele quer. E nós vamos responder a isso. E Deus vai aceitar a nossa resposta. Em alguns momentos, com casos muito específicos, Ele vai dizer, ó, não aceito a sua resposta, você vai sim, Jonas. Mas como foi o caso do povo, Ele falou, tudo bem, você não vai, eu espero outro que vá. Essa relação da Bíblia, onde coloca sobre os nossos ombros a prerrogativa de interagir com Deus e construir a história a 4 mãos, é algo que parece que nós não gostamos ou não queremos assumir. É isso que é ser responsável. Responsável é dar resposta e assumir as consequências das respostas que nós damos. Tem uma pergunta aqui que eu entendo até que essa pergunta está sendo feita justamente por conta de um negócio que a gente tem como dificuldade enorme. A gente aprendeu desde pequeno, pastor, esse negócio de vontade soberana. A gente aprendeu desde pequeno essas coisas. Aí vem o senhor falando isso Da agora. vontade específica? Então, é por isso que nós vamos voltar a essa vontade específica. A pergunta é exatamente essa, após a sua palestra. A vontade específica pode estar atrelada à vontade soberana? Não no sentido em que nós aprendemos desde pequenininho. Porque nós aprendemos desde pequenos que Deus tem uma vontade específica e que nós podemos estar fora da vontade específica. Então, por exemplo, eu ao longo dos meus 30 anos de ministério pastoral, eu já recebi umas pessoas na minha sala que disseram assim, depois de 27 anos de casado, eu descobri que eu casei com uma mulher que não era da vontade de Deus. Eu agora descobri que eu realmente amei a pessoa errada. Durante quantos anos? Ou então, agora sim eu encontrei o homem que Deus tinha para a minha vida. Uma vez entrou uma moça na minha sala e disse assim, olha, ela tinha 15 dias de casada. 15 dias depois do casamento, ela entrou na minha sala e disse assim, pastor, eu vim comunicar que estou me separando do meu marido e me divorciando. Por quê? Porque ele não é legal, não. Ele é ruim. E eu fui na profetisa e ela me disse que Deus não conserta, dá novo. Lembrei de um líder aí que
que justificou o novo casamento como nova aliança mandada por Deus, né? Olha aí. Bom, então, o que eu penso é que a gente aprendeu essa vontade específica como algo que a gente pode estar dentro ou pode estar fora, e que a gente tem que descobrir. A vontade soberana de Deus, você vai estar dentro, você não precisa descobrir, Deus põe você lá dentro. Ela não tem o concurso da sua inteligência, da sua perspicácia, do seu discernimento. Deus vai falar claramente com você, uma vez, duas vezes, até você ouvir, e vai botar você lá dentro. Eu diria assim, nós aprendemos a vontade específica como algo que tira o nosso sono, que a gente tem que descobrir. A vontade soberana, eu diria para você, não se preocupe com ela, Deus vai dar um jeito dela se realizar na sua vida. Não é problema seu, é problema de Deus. Porque a vontade específica, como nos foi ensinada, é um problema nosso, nós temos que descobrir. Então, essas são coisas diferentes. Beleza, porque aí, saindo um pouco dessa vontade soberana, porque já estamos quase indo para a predestinação, e aí nós vamos começar a fazer uma discussão aí bem, que a gente gosta muito, né? Não, nem muito. A Dani pergunta o seguinte, Pastor Ed, como lidar quando você tem certeza que tem vocação para algo, mas quando tenta seguir este caminho, descobre que não é feliz fazendo isso? E se, além disso, não se vê fazendo nenhuma outra coisa? Obrigada. Bom, eu tenho dois impulsos para responder a sua pergunta, Dani. A possibilidade é que você seja uma Jonas. Que você tem certeza que Deus quer que você vá para Nínive, você não quer ir, não é feliz em Nínive, mas você não encontra nenhum outro lugar onde você imagina que possa estar senão Nínive, porque Deus quer que você esteja em Nínive, e você é uma pessoa que está lutando com a vontade soberana de Deus. Se você perguntar se eu acredito nisso, eu vou dizer que não. Porque o meu segundo impulso é como lidar quando você tem certeza. Que tal se nós tivéssemos menos certezas? Que tal se nós fôssemos abertos a possibilidades? Que tal se nós fôssemos abertos a experimentações? A sua certeza é uma certeza ou é uma teimosia? Aliás, qual a diferença entre teimosia e determinação? Quando é que você está sendo teimosa e quando você está sendo determinada? Quando é que a gente sabe que uma pessoa ela está fazendo o que está fazendo porque ela não desiste, é determinada e obstinada, ou porque ela é teimosa e deveria ter abandonado aquilo já faz tempo? Então, a vida com Deus exige joelho no chão, existe quebrantamento, exige maleabilidade. Por quê? Porque eu não acredito em plano perfeito. Eu investigaria os meus sentimentos, eu investigaria os meus porquês, colocaria sob júdice as minhas certezas. Quando a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, a gente pensa que é o coração do vizinho. Não, é o nosso. São as nossas certezas. É o nosso coração que é enganoso. Não confie muito no seu coração, não. Coloque ele sob júdice. Ore a Deus. Ouça as pessoas que amam você, que você confia. Veja o feedback de terceiros. Investigue por que você detesta isso aí que você diz que tem tanta certeza. Onde dói? Por que dói? Tem muita coisa para mexer aí. Não tem essa objetividade que nós gostaríamos que tivesse. Eu me lembro quando preguei sobre Abraão, que nós somos viciados em certezas, controle e segurança. E quando Deus diz para Abraão, sai da tua casa e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei,
Abraão tem que ir ouvindo Deus a cada dia, discernindo o caminho a cada dia, escrevendo o mapa com os pés. Ele não tem certeza, não tem segurança e não tem controle. A gente tem que estar mais vulnerável para Deus e mais aberto a possibilidades. Perfeito. Ainda nessa caminhada de ajuda, essa é a tua resposta, mas olha aqui, a Andrea Corpes, Ed, esse teu jeito de ver propósito, vocação e vontade de Deus, foi sempre assim? Você já acreditou na tua vida pessoal, na, aspas, vontade de Deus, fecha aspas, que cada um precisa saber e fazer? Se acreditou assim antes, o que te fez perceber de outro jeito? Na tua caminhada de pastor, o que atrapalhou e atrapalha, na tua opinião, quando as pessoas acreditam que precisam descobrir a vontade de Deus? Bom, eu não me lembro de ter acreditado diferente do que eu compartilhei hoje à noite. E, inclusive, quando eu cheguei na IBAB em 1989, se não foi no primeiro ano, foi no segundo, teve um retiro espiritual de carnaval em que eu ensinei tudo isso aí. Tem quase 30 anos. Isso. Então, eu não me lembro de ter pensado diferente, acreditado diferente do que eu compartilhei hoje à noite. Agora, o que atrapalha? Eu vejo pessoas que se sentem... Elas ficam paralisadas. E eu acho que essa busca de qual é o plano perfeito de Deus para a minha vida, gera frustração, porque a gente procura e Deus não fala. Gera culpa, porque quando alguma coisa dá errado na vida da gente, a gente pensa assim, é porque eu estou fora da vontade de Deus, é porque eu não estou no plano perfeito, é por isso que está dando errado. Então a gente se sente culpado porque não conseguiu descobrir a vontade de Deus. Dali a pouco a gente tem raiva de Deus, porque a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está lendo a Bíblia, a gente está se aconselhando, a gente está indo na vigília, a gente está indo num monte, a gente está consultando profetas e a gente ainda não sabe qual é o plano perfeito de Deus para a nossa vida e a vontade específica de Deus para a nossa vida. Gera embaraços do tipo, mas eu tinha certeza que aquela vaga era minha, mas eu não fui promovido para aquela vaga, ou eu não fui contratado para aquela vaga, para aquela oportunidade. Então, como é que você tinha certeza antes? Não, mas Deus falou comigo, foi o diabo que roubou a bênção. Aí começam umas explicações e tal. Assim, eu vejo muito conflito emocional, conflito espiritual, vejo uma infantilidade, a recusa de assumir responsabilidade, de assumir as consequências, de adultecer, como a gente fala. E eu vejo também que por trás disso se esconde uma certa imagem de um Deus sádico, que parece que brinca com a gente, de esconder o que Ele quer da gente. É meio estranho. Também não cabe na minha cabeça, assim, mas aí já é problema meu, né? Por exemplo, eu falar para a Silvia, olha, é da vontade de Deus que eu me case com você, você é a única mulher do mundo, de 7 bilhões de mulheres, que eu poderia me casar e ser feliz. Eu não acredito nisso. Da mesma forma que eu não acredito que eu sou o único homem do mundo com quem ela poderia se casar e ser feliz, realizada ou satisfeita, seja lá o que for. E eu acho que isso é a beleza, inclusive, de uma relação conjugal. É que, entre tantas possibilidades, eu escolhi você. Entre tantas possibilidades, eu escolhi estar aqui. E sou responsável por isso. Enfim. Tem uma do Lucas Verde aqui. Vamos tentar sair um pouco desse caminho para
depois a gente pode voltar, mas porque a maioria das perguntas vão chegando nessa nossa crise mesmo, essa coisa da vontade de Deus, que a gente fica querendo, a gente gostaria muito que isso não fosse desfeito, né? Bom, você pode continuar acreditando Isso. do jeito que você acredita. Deus te Desejo boa. abençoe. Ore por mim, inclusive. Melhor não. Hashtag vira não. Olha aqui, ó, Pastor Ed, há alguns profissionais do ramo de gestão de pessoas, coaching e desenvolvimento pessoal que dizem que uma pessoa só pode ser feliz se ela descobrir sua vocação e segui-la. Pensando assim, como fica a situação daqueles que desempenham papéis profissionais importantes na sociedade, como balconista, motorista, caixa, entre outros, que não necessariamente são vocacionados para tal, ou desempenham tais papéis por questões circunstanciais? Eles não serão felizes ou realizados? Ou o caminho da felicidade será mais difícil ou distante para eles? Número 1, eu penso que essa afirmação de nós só podemos ser felizes quando descobrirmos a nossa vocação e realizarmos, primeiro está dentro daquela visão lá do Deus ter um plano perfeito que eu já joguei fora. Segundo, eu penso que é um reducionismo. Nós darmos à nossa atividade profissional o peso de responder pela totalidade da nossa realização como seres humanos. Terceiro, eu penso que é muito mais rico quando eu busco, sim, uma atividade profissional que seja compatível com o meu pool de talentos, com a minha história, meu contexto, aquilo tudo lá. Eu busco, mas nem sempre é possível. Então é mais rico e mais belo quando eu me entendo como alguém que tem a prerrogativa de responder à demanda do mundo. O que a vida coloca diante de mim agora é esse horizonte de possibilidades. Eu gostaria de estar jogando a Copa do Mundo e estar escalado pelo Tite. Eu não estou. Eu sonhei, quando menino, ser jogador de futebol. Eu fiz teste na Portuguesa Santista e no Santos. E não passei. Bom, você diz assim, você não tinha talento. Eu falei, que você não me viu jogar. Mas tudo bem. Porque se tem uma coisa que eu fiz dos meus 15 anos até hoje, foi assistir jogo de futebol. Eu vi bastante. E eu acho que eu conseguiria jogar. Porque pelo que eu vejo, não é possível que eu não tivesse um mínimo de talento. Assim. Por exemplo, eu não tenho tanto talento como, por exemplo, meu filho tem. Meu filho poderia ser jogador de futebol, não foi. Bom, a gente vai construir outra coisa na vida, a gente se adapta, a gente se reinventa, a gente se transforma, a gente constrói coisas. Nós não estamos destinados a uma... Essa é a beleza de sermos seres com essa liberdade que Deus nos dá, de termos essa plasticidade, de uma plasticidade tanto de adaptação, de construção, de atribuição de sentido. Nós vamos inventando mundos, vamos nos inventando dentro dos mundos, nós vamos... Então, por exemplo, quantas pessoas não receberam a notícia, você está grávida, como uma notícia que naquele momento talvez fosse a pior notícia, mas que fizeram da sua experiência a melhor experiência. Eu tenho um amigo, por exemplo, que estava num hotel no Nordeste, a esposa aqui em São Paulo, eles com 2 filhos já criados, ela liga para ele e diz assim, estou grávida. E ele disse para mim isso, Ed, naquela noite foi a pior notícia que eu poderia ter recebido na minha vida. Bom, mas ele se reinventou como homem, eles se reinventaram como casal,
Ele se reinventou como pai, pai de 2 e pai de mais um. Ele se reinventou como profissional. Ele teve que refazer todos os planos de carreira, porque agora tem um bebê dentro de casa, quando ele já tinha 2 filhos criados. E ele não foi infeliz. Isso é a beleza nossa como seres humanos. Não tem um plano perfeito que nós vamos vivendo e vamos construindo, sendo construído, e essa é a beleza, e Deus é o nosso parceiro nisso daí. Eu quero, aliás, terminar com um texto bíblico para você, que é surpresa. Eu pensei que você ia terminar agora. Não. Tá. Beleza. Aliás, se alguém puder pegar a Bíblia NVI e me trazer aqui uma Bíblia NVI, não serve de aplicativo, porque eu preciso da nota de rodapé. Já está indo lá. Beleza. Olha, tem... Vamos nessa aqui. Vai. O Ronaldo Cantarelli. Cantarelli foi goleiro do Flamengo. Foi goleiro do Flamengo? Foi. Eu lembro dessa história por TV, daquele canal que tinha na Canal 2. Vamos lá, Canal 100, vai. Não, mas eu vi o Cantarelli jogar, inclusive. Beleza. Ô, mesmo? Douglinhas, valeu. Show. Olha lá, Ed. Então, qual é a diferença entre teimosia e persistência? Pô, para que eu fui dar esse exemplo? Para que eu fui dar esse exemplo? Mas é interessante essa perguntinha aqui, né? Poxa, dá um Google aí, ver qual Google. é a definição de... Peraí, deixa eu só achar aqui o versículo, você vê. Tá aqui, ok. Vamos lá. A diferença entre teimosia e persistência. Persistência é você não desistir de alguma coisa que é um imperativo moral na sua vida. Eu não posso desistir daquilo que compromete a minha dignidade, a minha integridade, a minha consciência diante de Deus. Eu não posso desistir da minha palavra empenhada. Então, a persistência é não desistir daquilo que é um imperativo moral na minha vida. Teimosia é continuar causando sofrimento a si mesmo e às pessoas das suas relações e gerando perdas contra todas as evidências. Eu penso que nós temos 2 grandes indicativos de quando é hora de pensar seriamente em mudar de rumo. Sofrimento e perda. Quando aquilo que eu estou fazendo causa sofrimento a mim e às pessoas que são afetadas pela minha vida e pela maneira como eu vivo. E quando aquilo que eu estou fazendo acarreta perdas a mim e às pessoas com quem eu convivo e que são afetadas pela minha vida, e eu insisto naquilo, eu penso que isso é teimosia. Se o sofrimento for só a mim e as perdas fossem só as minhas, isso está na minha subjetividade diante de Deus e eu vou para a cova dos leões. Mas quando o sofrimento e as perdas afetam as pessoas ao meu redor que são afetadas, né, pela minha vida e a maneira como eu vivo, eu penso que isso é teimosia. Respondi conforme me apareceu agora. Ficou legal, foi bom. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem um monte de gente perguntando o negócio da oração. Como é que entra esse papo da oração? Como é que vai orar nesses momentos de decisão? É possível orar? Devo orar? Não devo orar? Como é que é isso? Vou pedir o que para Deus? Aí a Sandra fala, e quando
E quanto a pedir sinais e sabedoria em oração para que Deus nos ajude a tomar a melhor decisão. É correto? Essa pergunta que sintetizou pelo menos umas 7 que estão aqui voltadas para essa questão de esse negócio então não vamos orar? Como é que é isso? Então, segue a vida? Tiago capítulo 1, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A Deus dá sabedoria. Na minha opinião, pedir sinal é pedir para Deus tomar a decisão no nosso lugar. Então, eu não tenho esse hábito, nunca tive, nunca fiz isso na minha vida de oração. Pedir sabedoria, pedir discernimento, pedir para enxergar o que está por trás, o que está em oculto, pedir para discernir motivações, pedir para... isso eu peço a Deus. Fazer assim, a gente ora para fazer a sintonia fina da nossa consciência, do nosso feeling, para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. O padre José Comblan, ele diz que a oração, é na oração que nós conseguimos separar aqueles que são os desejos de Deus dos nossos desejos. É na oração que a gente descobre quando a gente está sendo teimoso e quando está sendo persistente. É na oração. Então, a gente ora para se qualificar, ou ser por Deus qualificado para viver com responsabilidade. Pense o seguinte, se você tivesse um filho de 47 anos de idade, solteiro, morando na sua casa, e ele dissesse para você, papai, terça-feira vou trazer para jantar uma loirinha, e quinta-feira vou trazer para jantar uma moreninha. E eu gostaria que o senhor me desse um sinal de com qual das duas eu devo me casar. O que você pensa dessa cena? Por que você acha que com Deus é diferente? Por que você acha que Deus gosta que você leve loirinhas e moreninhas para Ele dar um sinal para você? O loirinho e o moreninho. Por que você acha que Deus gosta que você leve Fortaleza e Curitiba e peça para Ele dar um sinal? Por que você não cresce? Por que você não se torna um filho e uma filha que deixa de ser parte do problema e se torna parte da solução? Isso tem muito a ver com como é que a gente pensa a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Essa conversa sobre vocação, propósito e vontade de Deus não é só sobre tomada de decisões. Ela é também sobre como nós entendemos a nossa relação com Deus. Uma relação objetiva de um Deus que faz isso, aquilo e aquilo outro, ou uma relação de afeto onde nós somos transformados à maturidade de Cristo, onde nós adquirimos a mente de Cristo, onde nós pensamos como Cristo, sentimos como Cristo, agimos como Cristo, reagimos como Cristo, à medida em que nós andamos com Deus e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Deus que é o nosso Pai. Como é que a gente vê a nossa espiritualidade? Nós queremos ser crianças e Deus decidindo e resolvendo os nossos problemas? Ou nós queremos andar com Deus com tamanha intimidade que Ele nos fez crescer em estatura para agirmos no mundo responsáveis? Na sua Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Aqui é para a gente resolver, não é para Ele. É para a gente resolver. Não sem Ele. Por isso a gente ora pedindo sabedoria. Mas é para a gente resolver. Perfeito. E ainda assim, Pastor Ed, concordo plenamente com o senhor. Mas...
Muito bom, isso é sensacional. A ênfase foi minha, né? Claro. Mas, como devo interpretar Tiago 4, de 13 a 15? Pois a impressão que dá, pois dá a impressão que não devemos fazer planos, mas sim fazer o possível para descobrir qual a vontade de Deus para a nossa vida. Não, exatamente o oposto. Tiago 4, de 13 a 15, diz assim: vocês que fazem planos e dizem assim, eu vou para tal cidade fazer isso e aquilo outro, vocês são os idiotas, porque vocês não sabem nem se vocês vão estar vivos amanhã. Então, na verdade, vocês deveriam dizer assim, se Deus quiser, eu vou para tal cidade fazer isso e aquilo. O que ele está dizendo é, faça seus planos, porque não existe um plano perfeito para a sua vida. Não fique parado perguntando, Deus, para onde o Senhor quer que eu vá amanhã? Faça seus planos. Agora, se porventura eles fracassarem, não derem certo, não fique frustrado, não fique culpado, começa de novo. E quando ele diz assim, se Deus quiser, lembre-se que tem a vontade soberana. Lembre-se, você não tem a palavra final. Lembre-se, você não tem controle de tudo. Lembre-se, Deus está acima de tudo. Mas faça seus planos. Veja como Paulo tomava decisões. Paulo tomava decisões assim. Ele um dia resolveu viajar. E ele chegou na estação de trem e falou, eu quero uma passagem para Bitínia. Não tem. Falou, então me dá uma para Troade. Também não tem. Então me dá uma, para onde tem? Falou, não tem, só amanhã de manhã. Então vamos ter que dormir aqui. Então vamos dormir aqui. Aí de noite apareceu um camarada no quarto dele e falou, viaje para a Macedônia. Aí ele foi para a Macedônia. Ele não ficou perguntando, Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Não, ele foi para a rodoviária e tentou comprar passagem. Só que ele não ficou emburrado, porque não tinha passagem para onde ele queria ir. O que eu penso é, nós devemos buscar, de acordo com a sabedoria, com o discernimento, com a melhor otimização de tudo que nós sabemos, possuímos, o que concorre para o reino de Deus e para a glória de Deus. E vamos vivendo. Se você pegar, agora vamos à Bíblia, né? Aliás, eu podia ter usado mais a Bíblia hoje, os irmãos me perdoem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Veja como esse homem aqui é um homem complicado. Capítulo 16 de Coríntios, tá? Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Versículo 1. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, ele já não sabe se é conveniente ir. Então, se parecer conveniente, ele vai. Se não parecer conveniente, ele não vai. Versículo 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Quer dizer, já que eu estou no caminho, então é conveniente que eu vá. Talvez, versículo 6, talvez eu permaneça com vocês algum tempo. Talvez, não sei. Ou até mesmo passe o inverno todo. Pode ser que eu demore aí, hein? Para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Porque eu também não sei para onde eu vou. Quer dizer, eu não sei se eu vou, não sei quanto tempo vou ficar, e depois que eu passar por aí, eu não sei para onde vou. Quer dizer, é assim que ele toma decisões. Ele não fica parado, qual é o plano perfeito. Ele está avaliando conveniências e tudo mais. Capítulo 16 de Coríntios, deixa eu achar aqui o texto que eu gosto mais. Versículo 7. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir.
O espero ficar algum tempo é a minha liberdade, a minha responsabilidade. Se o Senhor permitir, é vontade soberana. Ok? Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Então eu vou ficar em Éfeso, porque aqui está muito conveniente, tem uma oportunidade maravilhosa para eu ficar, eu vou ficar. Agora, vire uma página da sua Bíblia para o capítulo 2. Calhar você está no aplicativo, né? Não dá para virar a página. Então, é 2 aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Olha que interessante. Ele resolveu ficar em Éfeso, porque ele falou, tem uma porta aberta aqui, mas ele não disse que foi Deus que abriu, ele disse que tinha uma porta aberta. Ele falou, eu vou entrar por essa porta, vou ficar em Éfeso. Quando ele chega em Troade, ele diz, aqui também tem uma porta aberta, e essa foi o Senhor que abriu, diz ele. Mas ele falou, mas eu não vou entrar não. Por quê? Porque eu não encontrei o Tito. Eu combinei de encontrar o Tito aqui em Troade, ele não chegou. Eu vou atrás do Tito, eu vou procurar por ele. Fui para a Macedônia procurar o Tito. Não entrei pela porta. Aí alguém vai dizer assim, mas se Deus abriu uma porta e ele não entrou, se deu mal. Pode ver, naufragou por causa disso, era para ter ficado em Troade. Não, sabe por quê? Porque em Coríntios capítulo 2, o versículo 14, depois que ele se recusou a entrar por uma porta que ele acreditava que Deus havia aberto, ele diz assim, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por todo lugar, por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento. O que ele está dizendo? Dentro da vontade moral de Deus, você entra pela porta que você quiser. Você só não pode sair pela porta da vontade moral de Deus. Você só não pode sacrificar a sua integridade e a vontade moral de Deus. Essa daí você não pode. Aí você está fora da vontade de Deus, é por sua conta e risco. Mas dentro da vontade moral de Deus, você entra pela porta que você achar conveniente, de acordo com as suas prioridades, do seu momento de vida, com a sua necessidade, etc, etc, etc. Essa é a nossa liberdade. Era a pergunta tinha a ver com isso? Olha, mas já ficou me bom, perdi. Ficou legal. Não, tá ótimo. Agora sim, olha, você falando aí da vontade moral, quando eu entro pela vontade moral, quando começamos a entrar pela vontade moral, existem efeitos sempre abençoadores para a vida da gente, que necessariamente não é receber o que a gente queria, mas a gente se sente bem. Agora, tem uma pergunta aqui, que a Rose, esforcinho, vou ler do jeitinho que está aqui. Pastor Ed, tenho muita dificuldade de entender porque moradores de rua, que já nasceram na pobreza e abandonados, que propósito eles podem ter? Como explicar essa categoria de seres humanos que jamais terão chance de ser alguém na vida? Ser mendigo, morador de rua, é uma vocação? Não, é uma abominação e uma afronta aos céus. Porque a pobreza nós a fizemos. Nós somos responsáveis pela sociedade que nós construímos. Deus colocou a lua no seu lugar, o sol no seu lugar, as estrelas no seu lugar. Deus colocou no seu lugar o universo natural. O universo social, fomos nós que colocamos no lugar em que ele está. E nós temos que tirar ele do lugar onde nós os colocamos. Não era para ser assim. Por isso é que Jesus chora sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Resposta. Vocês não deram a resposta que eu esperava. A nossa questão é essa, é compreender que
Os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele a deu aos filhos dos homens. E os filhos dos homens fizemos na terra de Deus algo muito distante da vontade moral de Deus. E é por isso que tem esse tipo de realidade que você descreveu como a pobreza e a miséria. E foi por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. A vontade não é essa vontade específica do microgerenciamento, é a vontade moral. Por isso que Jesus diz assim: se vocês buscassem o reino de Deus, se vocês vivessem a vontade moral de Deus, vocês não precisariam ficar preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir. Vocês só precisam ficar preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir, porque vocês não buscam o reino de Deus. Vocês estão construindo um mundo que é o reino de vocês. Mas se vocês estivessem construindo o reino de Deus e buscando o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, não ia ter pobre, não ia ter miséria. Mas como cada um está construindo o seu próprio reino, aí dá nisso. Então, não, Deus não tem propósito nenhum na pobreza. Deus sofre com isso e nos convoca a enfrentar a pobreza. Todos os profetas de Israel se levantaram contra isso. Toda a mensagem da Bíblia é uma mensagem ética, de responsabilização pela realidade social, isso que nós chamamos de justiça social. Só que a gente hoje fala de justiça social, dizem que a gente é comunista, que a gente é não sei o quê. Não, a gente é bíblico. A gente crê nos profetas bíblicos e crê no reino de Deus como um reino de paz e de justiça e de alegria no Espírito Santo. Então, é isso. Acho que essa pergunta aqui, tem outras aqui, mas ela encerra esse lado aqui, já estamos no horário, terminando, e gostaria que as suas últimas palavras como pastor nosso, diante desse tudo que nós ouvimos, eu pessoalmente saio daqui com uma convicção extraordinária de que você falou isso várias vezes aqui, e que, muito pelo contrário, eu fico muito mais perto de Deus com essa fala. É uma coisa mais de intimidade, de mais proximidade. E sabe o que é também? É de se surpreender com essa coisa da esperança de um Deus que está agindo de forma extraordinária, com essa vontade moral, que Ele quer o bem de tudo, quer mudar tudo. E está apontando para um reino que vai se consumar um dia, agora não, mas um dia, e a gente está participando de tudo isso. Em suas últimas palavras sobre esse nosso encontro, qual que seria a sua pastoral para a gente hoje sair daqui? Porque é muito bom ser pastoreado e receber palavra pastoral sua. Bom, a minha pastoral é primeiro uma partilha do meu próprio coração. Como eu me sinto numa noite como essa? Eu me sinto tendo tirado o seu tapete, puxado o seu tapete, tirado o seu chão. Não é nada bom me sentir do jeito que eu estou sentindo agora. Mas não é a primeira vez que eu me sinto assim. E certamente não será a última. Então, ok. Eu estou de boas, como diz. Eu estou de boas. Acho que você deve levar muitos subsídios para as suas considerações. E uma primeira palavra pastoral, então, é a palavra de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, ele diz a Timóteo: pensa nas coisas que eu disse para você e Deus vai dar a você entendimento. Eu faço minhas as palavras de Paulo e cometo esse atrevimento de fazer minhas as palavras de Paulo e dizer a você: pensa no que eu te disse e peça que Deus te dê entendimento e crie dentro de você uma convicção. Enquanto você não mudar de convicção, vai na sua convicção. Não vai na de ninguém, nem na minha, nem na de ninguém. Vai na sua convicção.
Agora, uma segunda palavra pastoral é Romanos 8, que é um dos textos mais extraordinários desse homem chamado Saulo de Tarso. E é um texto que você conhece muito bem, e que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ora, não quero entrar, evidentemente, no debate sobre predestinação, mas o propósito está claro aqui. O propósito de Deus para a sua vida, para a minha, para o do japonês, para o do mineiro, para o do carioca, para o holandês, para qualquer sujeito, é que todos nós, seres humanos, sejamos conformes à imagem do seu Filho, para que ele, o Filho de Deus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o propósito. Então, todas as coisas contribuem para o bem. Qual é o bem? É esse: sermos transformados à imagem do Filho de Deus. Bom, só que todas as coisas cooperam para o bem. Olha como traduz a Nova Versão Internacional. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas eu gosto da nota de rodapé. A outra tradução possível. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Não é bem diferente? Sabemos que em todas as circunstâncias, em todas as coisas, em todos os momentos, Deus age juntamente com aqueles que o amam, para que Deus e aqueles que o amam, juntos, tragam à existência aquilo que é bom. Não é bonito isso? Não é bonito nós servirmos a um Deus que nos convida a escrever a história a quatro mãos, a nossa própria história? E não importa qual seja a notícia que você vai receber amanhã ou hoje, nesse lugar aí que essa notícia vai colocar você, Deus vai estar lá com você dizendo: ok, vamos mexer nesse negócio aqui para fazer surgir uma coisa boa, nós dois. Isso é extraordinário. E eu penso que é isso que eu quero dizer quando eu falo de Deus nos interpela, Deus nos convida. É como se eu me visse num lugar, e aí Deus fala assim: Ed, quer que eu entre aí com você para a gente trabalhar junto ou você faz sozinho? Tem gente que diz assim: não, pode deixar que eu resolvo. Adão. O Adão faz isso: deixa que eu resolvo, não preciso do Senhor. Mas tem gente que diz: eu invoco a tua presença. Tu és bem-vindo aqui. Então eu preciso de ti. Vem trabalhar junto comigo, vem cooperar comigo, eu cooperar contigo. Não é essa a sabedoria da Bíblia? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É obra de quatro mãos. A história humana e a história da sua vida é obra de quatro mãos. Deus age juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom, em qualquer situação e em qualquer circunstância. Essa é a minha pastoral de despedida. Invoque Deus para a sua circunstância. Trabalhe junto com Ele. Seja maleável a essa presença de Deus. E você vai construir um caminho junto com Deus. E Deus vai abençoar você na sua rendição, no seu quebrantamento, na sua entrega da sua vida. Porque Deus não desperdiça pessoas disponíveis a Ele. Nunca fez isso, nunca vai fazer. Principalmente pessoas que o amam. É o que diz a palavra de Deus. Amém. Boa noite.